Olá pessoal, vamos trabalhar aqui nesse momento um tópico que eu reputo tão interessante que ele precisa de um bloco específico para tratar dele, que é justamente a chamada limitação territorial da eficácia subjetiva da coisa julgada. Limitação territorial da eficácia subjetiva da coisa julgada. Essa limitação territorial vocês vão encontrar no artigo 2º-A da Lei 9494 de 97, artigo 2º-A da Lei 9494 de 97 e no artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública. Então, artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública. Vamos lá. Qual é a ideia conceitual dessa limitação territorial da eficácia subjetiva? A ideia é a seguinte: o resultado do processo, do ponto de vista meramente subjetivo, ou seja, quem vai ser atingido, o resultado do processo coletivo, ele vai ficar adstrito aos limites territoriais da competência do órgão prolator da decisão. Então, a decisão proferida pelo magistrado no bojo do processo, no que tange ao plano subjetivo, esse resultado vai ficar adstrito ao território atrelado à sua própria competência. Então, por exemplo, se ele trabalha na comarca da capital e ele profere a decisão, essa decisão vai ficar adstrita aos limites da comarca da capital, ou seja, aos limites territoriais desta cidade. Qual é o primeiro ponto? Essa limitação territorial, ela só se aplica, e a gente vai ver se ela realmente vai ser aplicada, ela só se aplica aos processos coletivos. Você não trabalha essa limitação subjetiva no processo individual. Tranquilo? Vamos lá. Qual é o ponto que para mim é nodal? O legislador claramente confundiu duas figuras jurídicas. Ele confundiu, de um lado, coisa julgada, ou melhor, a autoridade da coisa julgada, e do outro lado ele confundiu competência territorial do órgão prolator. Ele confundiu claramente esses dois institutos, esses dois conceitos. E por que eu afirmo com muita segurança que ele confundiu? O instituto da coisa julgada, o conceito da coisa julgada, a concepção desse instituto não está de forma alguma atrelado à competência. São duas searas completamente diferentes. São institutos processuais que não se confundem e não podem ser fundidos. A doutrina, de uma forma geral, critica de maneira veemente essa limitação territorial. Primeira crítica que vocês vão encontrar com facilidade, até recomendo que você coloque isso nas suas anotações: críticas doutrinárias à limitação territorial. A primeira delas foi essa que eu coloquei, que o legislador confunde a autoridade da coisa julgada com competência, que são institutos conceitualmente diversos. Segunda crítica: a manutenção dessa limitação territorial, que para alguns é inclusive inconstitucional, a manutenção dessa limitação territorial fomenta a propositura de novas ações. E aí façamos o silogismo. Se essa limitação se mantiver fomentando novas ações sobre o mesmo tema, passamos a ter um risco de decisões judiciais conflitantes. Passamos a ter o risco de decisões judiciais conflitantes. Então vejam, eu vou retirar a segurança jurídica. Faz sentido? Claro que não. Daqui a pouco vocês vão entender por que vai gerar essa insegurança jurídica. Terceira crítica. Essa crítica do Nelson Nery Júnior ela é bem interessante. Ele fala o seguinte: se uma sentença estrangeira quiser surtir efeitos em nosso território, ela vai precisar passar pelo filtro, pelo juízo de delibação do STJ. O STJ, homologando essa sentença estrangeira, essa sentença passa a ter efeitos em todo o território nacional. Então diz Nelson Nery Júnior, uma sentença proferida por um órgão jurisdicional estrangeiro tem uma abrangência territorial muito superior
a uma decisão proferida por um órgão jurisdicional nosso. Quarta crítica. Essa limitação territorial, ela retira a essência da tutela coletiva, que é justamente a molecularização dos litígios, ou seja, evitar a dispersão de precedentes, evitar a dispersão de litígios. E a partir do momento que você não consegue verificar que as demandas coletivas elas geram esse fim agregador de litígios em uma única demanda, você vai ser obrigado a sustentar a necessidade de várias demandas serem propostas. Então eu perderia a essência da própria tutela coletiva. Não entenderam? Vamos lá. Imagina que um dano tenha atingido 3 cidades que são seguidas, 3 cidades. Se for proposta uma ação só na primeira cidade, por exemplo, vamos colocar a cidade A, B e C, na cidade A, e você sustentar a limitação territorial, o resultado dessa ação vai ficar preso só à cidade A, mesmo que o dano tenha atingido as cidades B e C. Ou seja, naturalmente, mantendo essa limitação subjetiva, essa limitação territorial, você vai ter que ter uma ação para a cidade B, vai ter que ter uma ação para a cidade C. Perceberam como que você tira completamente a utilidade, a efetividade da tutela coletiva? O que você poderia resolver com uma única ação, você vai precisar promover 3 ações diferentes. Aí volta a primeira crítica. Risco de decisões conflitantes, dispersão de precedentes. Então essa quarta crítica fala, olha, eu estou retirando a efetividade da tutela coletiva. Por isso que alguns autores, quando pinçam essa quarta crítica, dizem assim, bom, a partir do momento que eu retiro a efetividade, eu estou retirando uma das vertentes do acesso à justiça, que é a efetividade da tutela jurisdicional. Com isso, eu posso afirmar que essa regra passa a ser inconstitucional. Então, é um detalhe interessante, essa quarta crítica. Há uma quinta crítica que eu me filio, eu gosto de usar essa linha de argumentação, que diz o seguinte, essa limitação territorial, ela conflita com o artigo 2º, parágrafo único da Lei de Ação Civil Pública. Ela conflita com o artigo 2º, parágrafo único da Lei de Ação Civil Pública. Abram lá o artigo 2º, parágrafo único. Veja se esse artigo 2º, parágrafo único não traz o que alguns autores chamam de juízo universal para as ações coletivas. Vejam lá. Diz assim em outras palavras, a propositura da ação prevenirá a jurisdição para todas as demais. Então vejam, a propositura de uma ação coletiva vai atrair todas as demais ações coletivas que forem propostas versando sobre o mesmo tema. Então vejam, se todas essas ações vão ser reunidas no juízo prevento, como que eu posso continuar sustentando a limitação territorial? Para mim, há aí uma clara conflituosidade entre as duas normas. Tudo bem? Bom, ultrapassadas essas críticas, houve um tempo em que o STJ reafirmava diuturnamente essa limitação territorial. A doutrina, sempre refratária à limitação territorial, dizia o seguinte, olha, STJ, uma coisa você não pode fazer aqui. Essa limitação territorial, ela não pode ser aplicada às relações de consumo. A limitação territorial não pode ser aplicada às relações de consumo. Mas por que não pode ser aplicada às relações de consumo? Porque o artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor não traz esta limitação territorial. Então, se for um caso de ação coletiva, de consumo, não há que se falar em limitação territorial da eficácia erga omnes. Porque o artigo 103 do CDC nada dispõe sobre o tema. Tudo bem? E aí vem a grande questão. Qual é o entendimento atual da jurisprudência? O que a jurisprudência fala sobre esse tema? O que o STJ tem a nos dizer sobre esse tema? Eu sugiro 2 precedentes para vocês analisarem. Sugiro aí 2 precedentes para vocês analisarem. O primeiro deles, RESP 411-529 de São Paulo. RESP 411-529 de São Paulo. Segundo RESP, 12
1243887 Paraná. 1243887 do Paraná. Nesses precedentes, o STJ, eu acho o segundo até melhor para estudar do que o primeiro, tá? O STJ afirmou que não poderia ser aplicável essa limitação territorial, com base nessas críticas todas que eu já vos passei. Então, o STJ afastou essa limitação territorial. Contudo, há decisões do STJ que a gente precisa aqui analisar. Eu separei para vocês aqui algumas decisões que eu acho que são assim interessantes. Vamos lá. Para o STJ, primeira decisão então, que a gente vai avaliar aqui, podem ficar tranquilos que essas decisões todas estarão no material de apoio. Numa primeira decisão, o STJ disse o seguinte, que o efeito erga omnes da coisa julgada material na ACP, ela vai ser de âmbito nacional, regional ou local, conforme o caso concreto. Então, essa abrangência territorial você vai ter que avaliar o caso concreto. Entenderam a ideia? Porque se o dano for de âmbito local, vai ser um efeito subjetivo nesse local. Se o dano for de âmbito regional, atingir mais de uma cidade, por exemplo, vai ter que atingir toda essa cidade, vai ter que atingir toda essa região. E, obviamente, se for de âmbito nacional, vai atingir todo o território nacional. Então, para o STJ, tem que avaliar as características do litígio. Eu tenho que avaliar as características do litígio, a extensão do dano, a indivisibilidade desse dano, ou até mesmo da ameaça, da possibilidade de ocorrer esse dano. Então, para o STJ, eu tenho que avaliar o caso concreto. Eu não posso usar essa limitação territorial de maneira cega e pouco reflexiva. Uma outra decisão que é interessante é o STJ, ele confirmou aquela minha ideia de que o artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor não traz qualquer limitação territorial. Então, o STJ reafirmou que a regra do artigo 103 do CDC, que é uma regra que, digamos, regulamenta a imutabilidade na tutela coletiva, que essa regra ela tem que se sobrepor à limitação territorial do artigo prevista no artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública. Ou seja, em outras palavras, nas ações coletivas que visa tutelar a esfera consumerista, não se aplica a limitação territorial. Porém, há um caso diferente. Vejam, o STJ já proferiu decisões em outros sentidos. Tudo bem, são decisões anteriores, mas há decisões em outro sentido que eu preciso aqui, até por honestidade intelectual, citar para vocês. Primeiro, olha que interessante. O STJ, quando ele foi trabalhar um caso concreto, não vou me recordar qual era o tipo de dano, mas se discutia na ação coletiva quem deveria ser beneficiado pelo resultado do processo coletivo. Então não se discutia somente a limitação territorial da eficácia erga omnes. Se discutia o passo seguinte: quem pode executar e liquidar essa sentença coletiva. E aí o STJ falou o seguinte, que os efeitos benéficos dessa demanda coletiva deveriam ficar circunscritos, esses efeitos deveriam ficar circunscritos aos limites territoriais. Em qual sentido? Só vai atingir os substituídos que eram domiciliados naquela circunscrição à época da propositura da demanda. Então, para o STJ, nesse julgado, que também vai estar no material de apoio, fiquem tranquilos, o STJ entendeu o seguinte: só vai atingir aqueles sujeitos que eram domiciliados no local à época da propositura da ação. Como sempre, o STJ está inventando regras. Não tem essa regra em qualquer lugar no microsistema, mas para o STJ é essa que deve ser a regra aplicável. Uma outra decisão que eu achei bem interessante. O STJ falou o seguinte, olha, isso foi lá em 2014, salvo engano. Acho que foi 2014. O STJ disse assim, olha, uma sentença em um processo coletivo pode sim ter abrangência nacional.
pode sim atingir todos os estados da federação, incluindo aí, obviamente, o Distrito Federal. Mas para isso, devem ser cumpridos três requisitos. Primeiro, a ação tem que ser proposta por uma entidade de âmbito nacional. Ou seja, o legitimado coletivo tem que ter uma representatividade de âmbito nacional. Então, se for fazenda pública, municipal já era, se for fazenda pública estadual já era, mas se for União, sim. E se for o MP tem representatividade em todos os estados da federação. Se for Defensoria, tem representatividade em todos os estados da federação. Mas e as pessoas jurídicas de direito privado? Sindicatos, entidades associativas, associações. Aí o STJ falou, só se as entidades associativas tiverem âmbito nacional. Se não tiverem âmbito nacional, não pode ter abrangência nacional o resultado do processo. Então esse era o primeiro requisito. Segundo requisito, a ação tem que ser proposta, tem que ter sido proposta, melhor dizendo, em face da União. Então a União tinha que figurar obrigatoriamente no polo passivo. Terceiro requisito, a ação deveria ter sido proposta no Distrito Federal. Então percebam só que interessante. O STJ disse ao mesmo tempo, olha, eu reconheço que por vezes é sim possível e recomendável que o resultado de uma demanda coletiva não fique adstrito aos limites territoriais da competência do órgão prolator. Mas, daí a você sustentar que a eficácia subjetiva vai ter âmbito nacional, espera lá. Você vai ter que cumprir três requisitos. O legitimado coletivo tem que ter abrangência nacional, a ação tem que ter sido proposta em face da União e no Distrito Federal. Nada posso fazer, só posso transmitir essa informação. Eu discordo veementemente do STJ, mas foi a decisão do STJ lá pelos idos de 2014. Fiquem tranquilos, repito mais uma vez que esse julgado vai estar à disposição de vocês. E uma última decisão que eu separei para vocês que versa sobre esse tema, para a gente encerrar aí o nosso estudo de hoje, vocês vão perceber o seguinte, é uma decisão que é bem interessante, que apesar do STJ ter reconhecido que a limitação territorial não deve ser esta que está no 16, o ponto nevrálgico desse caso concreto não foi esse. O ponto nevrálgico foi a observância do regime da coisa julgada. Disse o STJ, se já houve o reconhecimento da abrangência nacional, se já foi reconhecido expressamente a abrangência nacional no bojo da sentença transitada em julgado, não é possível, na fase de cumprimento ou de execução, modificar essa abrangência. Então percebam, foi proferida uma sentença no bojo de uma demanda coletiva e o juízo expressamente no bojo desta sentença reconheceu que os efeitos deveriam ter abrangência nacional. Disse o STJ. Se transitou em julgado nesses termos, não pode, em sede de cumprimento de sentença ou até mesmo de execução, ocorrer uma alteração dessa abrangência. Porque se admitirmos a mudança dessa abrangência, haverá clara violação à coisa julgada. Tudo bem? E é um julgado também lá de 2014, 2013, você vai encontrar por aí esses julgados. Fechou? Então fiquem atentos, porque esse é um tema que eu separei para um bloco específico, porque ele é de extrema relevância. Fechado? Então bons estudos a todos.